Taubaté, Rogério Salva-Vida, um monstro, para falar um pouquinho de Deus, porque já faz tempo que a gente não se encontra aqui na plataforma para a gente poder falar um pouquinho de Deus, porque é importante a gente falar de Deus. Tudo é passageiro, tudo passa, e cada dia que a gente vem numa rede social, a gente vem nos fortalecer também, porque tem tanta gente precisando ouvir a palavra de Deus. Às vezes a pessoa fala assim: vou cuidar do corpo, porque o nosso corpo precisa, porque nós temos que fortalecer na saúde, nós temos que se exercitar, ter uma vida saudável, mas nada vai adiantar se a gente não colocar Deus na frente de todas as coisas. Nada vai adiantar. Por que eu digo isso? Tem pessoas que às vezes dormem e já morrem dormindo, porque a gente não sabe a hora, nem o dia, nem o momento, nem os minutos, nem o segundo que Deus vai vir buscar cada um de nós. Então, nós temos que estar como? Vigilantes. A Bíblia fala que nós temos que estar vigilante. A Bíblia fala que nós temos que estar alertas. Aí dá exemplos das 10 virgens. Dá outros exemplos do ladrão, lá em Mateus, que a gente não sabe a hora que o ladrão vai vir na sua casa. Se você soubesse a hora que ele viesse, você estaria preparado, você estaria esperando ele para poder pegá-lo na hora. Como a gente diz, no pulo do gato. Mas a Bíblia é clara. Não tem como você cuidar do corpo e não cuidar da mente. Todas as pessoas, eles vão criticar. Eles vão criticar, porque as pessoas criticam mesmo. Eles dão pedrada, eles vão te maltratar, eles vão te humilhar, mas aquele que fala de Deus, se ele não estiver sendo humilhado, se ele não estiver sendo perseguido, se ele não estiver sendo atacado, se ele não estiver passando por necessidades, por dificuldades, esse não está no caminho de Deus. Porque a Bíblia é clara: no mundo nós teremos aflições, mas ele diz: eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo por causa de nós, por causa de cada um de nós, no sangue, no madeiro, é porque ele tinha convicção, que ele sabia, porque ele fez homem, ele fez carne, ele viveu entre nós para mostrar que nós também passaríamos por isso. Então ele passou por todas as advergências, de todas as dificuldades. Imagina, Mateus 4 vai falar que ele foi para o deserto, foi tentado pelo inimigo, mas ele sobreviveu, ele saiu de lá firme, ele saiu mais forte. E a primeira pregação diz, ele falou assim: convertei-vos, arrependei-vos e creia no Evangelho. E às vezes a pessoa fala assim: é mentira, tudo é mentira, tudo é falsidade, tudo é isso, tudo é aquilo, mas não acreditam na palavra de Deus, não existe mais, estão tendo dificuldade de acreditar na palavra de Deus. O monstro, ele treina, ele faz os seus exercícios, mas primeiramente eu entrego a minha vida espiritual para Deus, eu entrego a minha força a Deus, porque se ele não me der força para me levantar, para me poder abrir os olhos, para me poder agradecer, que mal seria isso? Então não teria graça nenhuma se eu falasse assim: peraí, eu levantei, não tem nada a ver isso. Não, foi Deus que fez com que eu levantasse, foi Deus que fez com que eu estivesse na ativa para poder trabalhar, para poder buscar o alimento, para poder fazer a minha grande parte.
porque ele já falou, a pequena parte é minha. Então, eu não preciso ir mostrar para ninguém. Hoje eu fiquei feliz, entre aspas, de ouvir uma pessoa na plataforma falar assim, irmão, se eu tivesse uma moeda aqui, eu não tenho moeda ainda, mas se eu tivesse uma moeda eu ia te dar. Eu falei, não tem necessidade disso. Eu não tenho necessidade de você me dar uma moeda, não. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o tempo é o Senhor de todas as coisas. Então, às vezes você fala assim, eu não vou te dar uma moeda, mas você já foi abençoado. Você já foi abençoado porque você falou com o coração. Você teve algo dentro de você que chamou a atenção de Deus, porque você foi tocado no seu coração e falar, peraí, eu não tenho uma moeda para dar. Exemplo na palavra de Deus. Olha só para você ver o que você falou e já está dentro da palavra de Deus. Às vezes você não sabia disso. Às vezes você falou assim, eu falei por falar. Não, por quê? Aquele jovem rico, ele chegou, ele veio e falou assim, Senhor, o que eu faço para te seguir? Jesus fala para ele, larga tudo que você tem e venha e segue-me. Imagina, ele olhar para trás, ele ter fazenda, ele ter gado, ele ter carro, ele ter casa, ele ter tudo ele tinha. Ele falou, capaz mesmo. Aí ele fala assim, Jesus falou, você tem que seguir os mandamentos, os preceitos, as leis de Deus. Ele falou, isso daí eu já faço. Mas aí ele fala assim, peraí, então larga tudo então. Aí ele olhou para trás. Ele falou, não tem como. Como? Então ele fala assim, espera aí, eu vou ter que resolver uns problemas, depois eu volto. Não vai voltar, porque às vezes nós queremos seguir Jesus do nosso modo, do nosso jeito, de qualquer jeito, mas não pode ser você seguir Jesus de qualquer jeito. Você tem que seguir Jesus verdadeiramente, com o seu coração. E aí as coisas começam a acontecer. Aquela mulher, ela tinha 2 dracmas, ela tinha 2 moedas, e ela ofertou aquelas 2 moedas. Mas teve gente que teve latões de dinheiro e ofertou um latão, sabendo que tinha muito mais dentro das suas condições financeiras. Então, às vezes, essa graça desse menino que falou, eu não tenho nenhuma moeda para te dar, é uma coisa que me tocou o coração, de falar assim, peraí, olha só o coração desse menino. Imagina se tocou o meu coração, que sou humano, que sou falho, que sou pecador, que sou miserável. Imagina o coração de Deus, que é limpo, generoso, misericordioso. Então, tem hora que a gente tem que falar de Deus, e às vezes nós tocamos o coração das pessoas, porque as pessoas que vêm ao nosso encontro, as pessoas que vêm ver o nosso proceder, a nossa caminhada, a nossa direção, eles falam, peraí, realmente ele não está falando besteira, ele está falando a verdade, porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, olha só para você ver como a gente começa a colocar diferenças dentro da palavra de Deus, algo que aconteceu, onde um discípulo chamado, ou melhor, um encontrador, vamos dizer assim, porque ele foi encontrado, ele foi direcionado, encontrado, ele estava perdido. O nome é Paulo, era Saulo de Tarso. Ele estava perdido porque ele perseguia cristão, ele fazia as coisas malvadas, mas só que de repente ele recebe uma carta para ir para Damasco. Mas antes, ele viu quando Estevão ajoelha, ele olha, ele fica olhando para Estevão,
sendo apedrejado, sendo maltratado, sendo escorraçado, sendo levado da praça pública para a beira da parede, para poder dar as pedradas em cima dele, mas de repente ele olha, ele está vendo, Saulo está vendo tudo aquilo, e não pôde fazer nada, ele não pode fazer nada, mas porque ele era Saulo, ele era carne, então ele viu tudo aquilo, e de repente ele vê Estevão ajoelhado, e quando Estevão ajoelha, ele olha para o céu, e ele começa a clamar, ele fala, eu vejo Jesus, eu vejo a porta se abrir, o céu se abrir, e Jesus está à direita, sentado do trono. Nossa, é muita glória isso, irmão. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas quando a gente vem para a internet, quando a gente vem para poder falar de Deus, a gente vem com o coração contrito, sabe por quê? Porque lá em Pedro, 1 Pedro 5,9, fala assim, que a gente tem que resistir na fé, porque o adversário tem resistirmos firme na fé, porque as mesmas coisas, as mesmas consequências que estão acontecendo com você, está acontecendo comigo, e está acontecendo com muitos no mundo inteiro. Imagina, eu tenho diabetes. Quantas pessoas não têm diabetes no mundo? Eu quase fui parar no hospital por causa dessa doença, dessa doença silenciosa que me pegou de surpresa. Quantas pessoas não estão no hospital por causa disso? Pessoas que estão com depressão. Olha para trás, irmão. Quantas pessoas estão com depressão, estão querendo suicidar, estão querendo buscar o autoextermínio? Quantas pessoas estão internadas, estão no hospital agora, nesse exato momento, por causa disso, buscando o quê? Uma psiquiatria ou um CAPS da vida para poder tentar minimizar. Por falta de quê, irmão? Por falta de Deus. Porque ainda não aceitou Deus verdadeiramente na sua vida. Eu tenho essa doença, diabetes, mas o que eu faço? Eu estou lutando todos os dias. Comecei. Quando eu fiz o teste, eu vi que estava alterado demais. Qual que foi a primeira solução que veio na minha cabeça? Esporte. Primeira coisa, caminhar. Segunda coisa, porque eu já tive no médico, eu já fui no endócrino. Então, eu falei, peraí, se ele falou para mim seguir esse caminho, eu vou seguir esse caminho que ele falou. Porque ele me instruiu. E aí, ele falou, começa a caminhar. Quanto? Todos os dias, mais de 4 quilômetros. Eu falei, todos os dias. Eu não estou caminhando todos os dias, estou caminhando um dia sim, um dia não. Mas eu estou treinando todos os dias. E hoje, quando eu treinei de manhã, eu vi uma diferença. Para quem estava com 210, chegar a 135. Então, amanhã vai ser melhor. Porque amanhã eu creio que eu vou chegar a menos de 200 e vou poder fazer o meu exercício e vou chegar pelo menos a uns 90. Eu acredito nisso. Então, é você entender isso, que nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. E hoje, Ele desce na palavra para nos mostrar esse caminho. Qual que é o caminho? Você está com dificuldade? Você está passando por necessidade? Você está passando por perseguição? Você está passando por uma enfermidade? Você está passando, você está buscando emprego e as portas não se abrem? Essa live eu quero fazer, mas falando para você, hoje, o que você precisa
Porque você tem que colocar no comentário e falar, peraí, eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque eu preciso que as portas se abrem. Tudo que nós tivermos que fazer, nós vamos fazer. Por quê? Olha só, você usa a plataforma para poder treinar. Você usa a plataforma para postar os seus vídeos de da sua diversão, do que você faz, de algo que foi especial, mas você não usa a plataforma para compartilhar um vídeo da palavra de Deus. Você não usa a plataforma para falar de Deus. Você não usa a plataforma para poder exaltar o nome do Senhor, porque é Ele que tem que estar acima de tudo, é Ele que tem que ser o centro de tudo, é Ele que tem que estar acima de todas as coisas, porque tudo que vocês vê é terreno, é passageiro. E aí as pessoas, logicamente, Ele te emprestou o corpo para você levar quem? O Espírito Santo. Então você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Se você fosse qualquer um, Ele não te dava essa oportunidade de você levar o sopro, o ruá de Deus, que é o sopro do Espírito Santo, da vida, o sopro da vida. Ele não te deu à toa, Ele te deu porque Ele confiou, porque a partir do momento que Ele entregou nós na cruz do madeiro para Deus, Ele disse: Pai, do mesmo jeito que o Senhor me confiou, eu estou te devolvendo. Então, Ele nos deu essa graça. Então, nós temos que cuidar de quem? Do nosso corpo. Temos que cuidar do nosso corpo. Mas como, irmão? Treinando, caminhando, buscando uma academia, fazendo exercício. Meu irmão, mas eu sou assim, eu gosto de beber uma. Irmão, cada um tem livre-arbítrio. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, eu estou tentando lembrar o nome. Ele disse: você andaria de avião com uma pessoa bêbada? Não. Você daria uma oportunidade, você ia ter um filho agora, falando para a mulher, você teria um filho agora, você daria a sua mulher para uma pessoa, um médico que está tonto, fazer o parto dela? Não. Então ele começa a colocar esses exemplos, e ele está certo disso. Por quê? Porque ele falou, ninguém vai fazer isso. Agora, cada um tem as suas dificuldades. Às vezes a pessoa está lutando para parar, está fazendo, correndo atrás, está buscando, mas ela não tem força. Por quê? Porque ainda não viveu, não se revestiu com as vestes brancas. Não foi fazer igual a pergunta que Nicodemos faz para Jesus: mestre, mas como que eu faço para nascer de novo? Será que eu tenho que entrar dentro do ventre da mãe? Imagina um baita negão desse daqui. Logicamente minha mãe já faleceu, mas um baita negão entrar dentro do ventre de uma senhora de 1,55 m e nascer de novo? Não tem jeito. Nicodemos fez a mesma coisa, ele falou isso. Então, só que ele não entendeu o que era renascer de novo. Então, às vezes, nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos a graça de Deus, mas não recebemos o entendimento do que é nascer de novo. E quando a gente não nasce, a gente não tem como mudar. A gente vai continuar vivendo na escuridão, vivendo onde? Nas trevas. Por mais que você vá na igreja, louva, adora, clama, faz, mas ainda saiu dali, você volta para a escuridão, porque você não aceitou o renovo, não aceitou a vida nova. Vamos entender, irmão, mas eu não estou entendendo. Seja mais claro. Então nós vamos ser que nem água. A partir do momento que você faz algo,
Ah, eu quero dançar, mas eu tenho que beber. Peraí, mas você não precisa dançar. Você pode dançar de qualquer jeito. O que impede? Ah, mas eu tenho que fazer para me dar mais alegria. Não precisa. Você dança de qualquer jeito, pula, vai, faz o que quiser. É isso que é importante. Agora, eu preciso fazer isso porque eu tenho que ter coragem para me poder falar. Não precisa. Sabe por quê? O que sai da boca não tem como voltar para a boca. Então lasca a língua mesmo. Tem que falar. Não precisa ficar esperando para falar não. Já fala na cara mesmo. Ah, o vizinho não gosta de mim. Lasca o vizinho. Ah, a minha família tá brigada comigo. Lasca a família. Porque você tem que ser a estrutura sua. Você tem que ter o discernimento, a direção para poder falar o que você pensa. Vai ofender? Vai. Mas você tem que falar, senão você fica entalado. Você fica com o coração contrito, você fica com o coração amargurado. Porque você não falou. E aí começa a trazer dificuldade para você na sua casa, começa a trazer dificuldade na sua família, começa a trazer dificuldade porque você não teve coragem. Mas espera aí, irmão, você está falando que eu tenho que xingar? Não, estou falando que você tem que se expressar, tem que chegar e falar. Não precisa usar palavras que ofendem, mas seja claro nas suas palavras. Fala, eu não aceito isso, eu não concordo com isso, eu não faço isso. Por quê? Porque Deus te conhece. Se for verdade, Deus te conhece. Agora, se você estiver falando por uma amarguradamente, aí é diferente, porque você está com o coração peludo, o coraçãozinho está de pedra. Então, mas o objetivo é trazer a palavra de Deus, trazer as pessoas para Deus, porque você tem que ir buscar também. Não adianta, eu fico em casa orando, Deus vai vir, vai fazer. Irmão, não vai, sabe por quê? Você não está fazendo nada, você não está indo atrás, você não está buscando, você não está fazendo a sua parte. Como que você quer receber graça? Não vai receber. Irmão, mas a palavra diz, dai de graça, receber de graça. Não, é totalmente diferente. Dai de graça, receber de graça é isso aqui, a palavra de Deus. Tudo que você aprende, você não precisa pagar. Tem gente que cobra. Eu vou cobrar, daí você precisa de quê? Você precisa, irmão, eu tenho que falar. Isso aí eu tenho que falar. Porque tem gente que vai levar a palavra de Deus, sabe o que eles fazem? Tem que ter toalhinha. 30 toalhas, tem que ter suco de uva, tem que ter água com gás, tem que ter um avião para me levar. Mas, irmão, hotel 5 estrelas. Peraí, isso aí é gente que vai falar de Deus. E tem gente que vai e mete dinheiro. Não, eu pago porque vai ser benção nada. É a mesma coisa você pegar o pregador de dentro da sua igreja, o varão que está ali, o obreiro, chegar no obreiro e falar, obreiro, hoje você ministra a palavra. O diácono, hoje você ministra a palavra. Sabe por quê? Irmão, Jesus falou que o profeta não faz milagre na sua própria casa. Mas só que é o seguinte, temos dentro da casa grandes profetas que podem falar a respeito de Jesus com autoridade, porque Jesus lhe deu essa autoridade. Porque ele disse que desde o ventre eu já te conheço, e hoje eu coloco as palavras. Jesus falou isso para mim. Hoje eu coloco as minhas palavras, colocou a mão na minha boca e falou, hoje eu coloco as minhas palavras na sua mão. Eu estava sonhando, irmão. Eu estava sonhando, e isso é testemunho meu, porque eu acredito. 6 vezes eu li a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e eu falava assim, por que eu não estou entendendo? Por que eu não estou entendendo? Mas não é para me entender, porque depois quando eu li lá, ele falou assim, o Espírito Santo recordará tudo que você estudou, tudo que você leu, e aí eu falava assim, nossa, então para que eu preciso ficar me matando? Mas eu queria ter mais. Então, Deus hoje ele fala conosco através da palavra. Agora, se as pessoas querem
Se as pessoas querem receber algo de Deus, não faça barganha, não precisa pagar. Ah, mas o irmão lá, ele é fogo, ele é fogo. Aí o outro fala, não, mas Deus é fogo consumidor. Não, meu irmão, conversa fiada. O outro vai lá e começa a fazer profecia que, eu vi isso daí na internet, irmão. O irmão começa a fazer profecia. Sabe o que Deus me mostrou? Que você não vai lá você não é do Brasil, você é lá dos Estados Unidos. Daí olha na camisa do cara, chama o cara que está com a camisa dos Estados Unidos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para a religião, tanto evangélica, tanto cristã, tanto católica. Tudo é uma vergonha o cara falar isso. E aí as pessoas pegam, viram e falam, irmão, mas você é bocudo. Eu sou bocudo não, eu falo mesmo. Sabe por quê? Porque se eu não falar, as pedras vão falar. E aí as pessoas estão achando que isso é algo novo. E aí vai lá, exalta o homem. Que exaltar o homem? Você tem que exaltar Deus. Porque o homem é pequeno. O homem é pecador, é falho. E aí o cara, eu não tenho pecado, que não sei o quê. Que não tem pecado, só dele falar isso já está pecando. Então nós temos que começar a ter discernimento, irmão. Nós temos que ter discernimento do que a palavra nos instrui. Porque é pelo ouvir, irmão, que nós temos que acreditar na palavra. É pelo ouvir, não é um entendimento, não, é o ouvir a palavra de Deus. Porque quando você fala verdadeiramente a palavra de Deus, Deus começa a agir em prol do seu coração, do seu entendimento, e começa a te dar o discernimento do que é certo, do que é errado. Às vezes você está andando no caminho certo, mas você pensa no caminho errado. Às vezes você quer o caminho certo, mas você não tem força para lutar, para ir para o caminho errado. Então Deus hoje ele desce na palavra, falando, trazendo essa grandiosa palavra que está no livro do profeta Isaías, um livro de profecia, um livro que fala a verdade, um livro que restaura a nossa confiança e a nossa fé em Cristo Jesus. E ele diz assim para nós nessa noite, ele fala assim, para a gente ter um entendimento, tudo é estudado, tudo não é de qualquer jeito, porque o navio ele não anda em alto mar à toa, ele anda com bússola. O navio ele anda porque senão ele vai bater na onde? Nas dunas, nas pedras, nos icebergs. Então a palavra de Deus é a mesma coisa, você estuda, direciona para poder levar o direcionamento para cada um, para que ele possa ter o entendimento e falar assim, peraí, eu estou andando no caminho errado, eu tenho que voltar, eu tenho que retroceder. Uma vez um professor me disse, se você estiver andando no caminho errado, dê 5 passos para trás, para depois você dar um para frente. É algo grandioso que eu levo para minha vida. Eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por necessidade, eu estou passando por tribulação, eu pego e falo, peraí, não, eu tenho que retroceder. Então eu dou 5 passos para trás e começo de novo. Falo, peraí, eu fui para esse caminho. Às vezes eu até marco no papel, eu falo, peraí, eu fui para esse caminho, eu fiz isso, então eu vou mudar a minha trajetória. E é isso que a Bíblia nos dá. Ela nos dá a direção da gente poder discernir o caminho certo, porque Ele é o caminho. Jesus Cristo é o caminho. E a palavra do profeta, ela diz assim, só para nós termos um entendimento: procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Chamar por Ele agora que está perto. Essa é a palavra do Senhor. O profeta sabe o que está falando. Ele nos dá essa direção, a instrução, na verdade, para a aliança do Senhor. Ele coloca essas direções. Ele fala, quem tem dinheiro, venha também comprar para comer. Vinde comprar sem dinheiro, vinho e mel, sem pagar. Imagina, ele vai colocando essa
introdução, essa direção. Vinde procurar-me, ouve-me e tereis vida nova. Olha só o que ele está falando. Vinde procurar-me, ouve-me e tereis vida nova. Farei convosco uma aliança definitiva. Imagina, irmão, uma aliança definitiva. Não é uma aliança qualquer. Momento de dificuldade, momento de tristeza. Você, nessa noite, que deve estar passando por tribulação, sua vida, você já tentou desistir. Olha só a direção, você tentou desistir. Tem momento que você fala que você não aguenta mais. Pessoas entrando com muita ansiedade, pessoas com depressão, tentando autoextermínio, pessoas que já não tem mais força para lutar, estão tomando um monte de medicação, que nem sabe o porquê que está tomando, mas está tomando, porque deixou de lado a melhor parte, que é Jesus Cristo. A partir do momento que você coloca a sua confiança em Jesus Cristo, ele começa a mudar o caminho. Ele começa a mudar os seus caminhos. Não pense, irmão, aqui não tem lorota. Não tem. Não pensa que você, o irmão falou lá que eu vou seguir Jesus, eu vou ter uma vida próspera. O irmão falou lá que eu vou ter uma vida boa. O irmão falou que eu vou ter bens, eu vou ter carro, vou ter moto. Não, você vai ter tribulação. Você vai ter pancada. Você vai ser perseguido. Você vai ser massacrado. Por quê? Aquele que segue Jesus, ele não vai ter sossego. Pronto, tem que falar. Exemplo, Paulo. Olha só como Paulo, ele é uma instrução, ele é um rio de ensinamento. Se você pegar as cartas de Paulo, é um rio de ensinamento, é um mar de instrução. Por quê? Paulo, Jesus chega para ele e fala: você vai pregar em Roma. Uma parte, irmão, em Roma. E ele pega, ele fala: tá bom. E aí começa, o que acontece? Paulo vai preso. Paulo é apedrejado. Tenta pegar Paulo até que o pessoal pega, joga ele do muro. E aí ele pega, ele foge. De repente, pega ele, dá um cacete nele de novo, prende ele de novo. E aí coloca ele no navio. Chegando, ele entra dentro do navio, algemado. Aquele monte de guarda em torno dele segurando. Leva ele para onde? No sentido que vai para Roma. E de repente, no meio do mar, uma forte chuva, vem uma tribulação. E de repente o barco vai e para numa duna de areia. As ondas vêm, destrói. Todos caem dentro d'água. Mas qual que era a promessa? Você pregará em Roma. Então ele confiou na palavra de Deus. Então ele já sabia que não ia morrer ali. Olha só a confiança. Primeira coisa, temos que ter confiança em Deus. Então ele disse: peraí, eu não vou morrer aqui, porque a minha promessa é em Roma. Então que deixa. Todos do barco foram salvos. De repente eles estão parados aonde? Na ilha de Malta. Quando ele chega na ilha de Malta, aquele monte de gente lá olhando tudo, ele começa a fazer o quê? Prodígios, sinais de maravilha. Ele começa a fazer algo diferente e todos começam
a caminhar com ele. De repente, ele está preso numa casa, nem foi numa prisão, colocaram ele preso dentro de uma casa, e dentro dessa casa ele começa a orar, e de repente no outro dia, chega, coloca ele no barco, e ele vai sentido a Roma, porque a promessa era Roma. Então, quantas coisas ele passou. Então, se você hoje está com dificuldade, tem dificuldade para orar, tem dificuldade para pedir a Deus a sua libertação, porque nós somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus, mas ainda somos pecadores, somos falhos. Somos falhos. Agora, qual que é o caminho? Buscai o Senhor enquanto é possível encontrar. Buscai porque Ele está perto. Então, o que você está esperando? O que você está esperando? Essa é uma pergunta, irmão, que eu posso fazer para você, como você pode fazer para mim. O que nós estamos esperando para buscar verdadeiramente Jesus Cristo? Está faltando alguma coisa, sim ou não? E aí, só que agora, essa palavra é com urgência. Buscar Ele, porque Ele está perto. Imagina, hoje você deve ter levantado, você deve ter feito um monte de coisa, você deve ter passado, acordou de manhã, deve ter ido na feira, deve ter ido pagar conta, deve ter ido comprar alguma coisa, e aí chegou lá um monte de fila, as pessoas te maltrataram, às vezes você ficou explosivo, ficou nervoso por causa que estava demorando. Então são coisas que vai trazer você para longe de Jesus, porque Ele quer você com o coração contrito, um coração arrependido, para poder estar perto dele. Então venha para mim, vós que está cansado, vós que está humilhado, vós que está fadigado, porque o meu jugo é suave, é leve. Então, se você está hoje com esses pensamentos, vai buscar Jesus. Vai buscar Jesus enquanto é tempo. Vai buscar Jesus no momento certo. Na hora certa, Ele vai te dar a verdadeira graça. É isso que é o mais importante. O caminho para a salvação. A vida eterna. Porque muitos estão achando que nós vamos estar nessa vida aqui. Não. Não, a vida é eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a via mais rápida para chegar a Deus é pedir para quem? Pedir para quem? Para Jesus Cristo. É para Ele que você tem que pedir. Somente Ele vai te dar a vida eterna. Somente Ele vai levar os seus pedidos ao Pai. É Ele que vai fazer isso. E aí você começa a fazer o quê? A alcançar a salvação. Você começa a estar em comunhão com Deus. E quando a gente está em comunhão com Deus, é porque a gente acredita que Jesus, como Filho de Deus, Ele nos dará esse ensinamento, porque nós estamos fazendo o quê? Fazendo o segmento do ensinamento, dos preceitos, dos mandamentos de Deus. E quando a gente segue os mandamentos de Deus, não de Moisés, de Deus, a gente começa a seguir o caminho. Aí, irmão, mas é muito. Os mandamentos são 10. Vamos resumir em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como
a ti mesmo. Começa a amar o seu irmão. Independente do que ele fala de você, independente do que ele diz de você, independente das suas críticas, ama ele, porque a palavra é clara. Ora para os nossos inimigos, orar para os nossos inimigos. Porque orar para um amigo é fácil, orar para alguém que está perto de você é muito fácil. Imagina você orar para uma pessoa que te fez mal, que te maltratou, que te deu um pontapé, que brigou com você. Não dá. Mas Deus fala isso. Ora para os nossos inimigos. Irmão, toda vez que eu me sinto prejudicado em algo, eu oro a Deus e falo: Senhor, abençoa essa pessoa. Sabe por quê? Porque ela não sabe o que está fazendo. E aí eu fico vendo as consequências. Eu falo: Senhor, abençoa essa pessoa. E aí você vê acontecer as maravilhas, porque você orou para a pessoa, mas Deus, ele vai na frente e coloca a mão. Sabe por quê, irmão? Porque muitos estão achando que Deus é só misericórdia. Não, Deus é justiça. E a palavra diz: ninguém toca no ungido de Deus. Ninguém toca. Então, se você está seguindo os preceitos, está seguindo o mandamento, está seguindo o ensinamento de Deus, você está onde? Perto de Deus. Porque você está buscando a Deus. E aí, quem vai tocar em você vai se arrepender, irmão. Vai se arrepender. Olha só, a conta chega para todos. Lembra disso. A conta vai chegar para todos. Então, a gente temos que estar com um coração disposto a andar nos caminhos de Deus. Porque Ele nos ensina a cada dia. Se levantou, o sol bateu na sua face, você não agradeceu. O vento bateu na sua face, você não agradeceu. A chuva caiu, você não agradeceu. O sol saiu, você não agradeceu. O sol esquentou, você não agradeceu. Acabou a luz, você não agradeceu. Isso aconteceu tudo hoje. Tudo hoje. Aí acabou a luz. Oh, que acabou a luz, precisa disso, precisa de quê? Oh, que não sei o quê. Começa a reclamar. Por quê? A pessoa só reclama. A pessoa, ela não agradece, ela não adora, ela não ora, ela não louva, ela não faz nada. E aí quer receber graça. Que jeito? Que jeito que vai receber graça desse jeito? Vamos buscar Jesus hoje. Hoje. Não é amanhã, não é depois da manhã. É hoje. Mas como, irmão? A hora que você for dormir, entra no quarto, fecha sua porta, clama a Deus, que no oculto, no secreto, Ele te ouvirá e vai te dar o seu caminho. Mas como, irmão? Sonhos, palavras, direções, começa a ver sinais. Começa a ver sinais. É só isso. A palavra diz que os sinais já foi dado lá para Jonas, mas hoje ele está dando para nós também. Então começa a ver sinais e busca a Jesus. Busca Ele, que é fundamental. É o único que pode perdoar os nossos pecados. Buscar Jesus é o essencial em nossa vida. Se você está com pecado, irmão, mas esse aqui é um pecadinho pequeno, sabe? Eu ando com ele embaixo do braço, eu coloco ele que nem um bornazinho. Eu vou na igreja, o pecadinho está indo comigo. Aí encosto lá, jogo ele. Aí daqui a pouco eu venho, cato ele de volta, coloco ele embaixo do braço, vou embora. É assim que funciona o ser humano. Ele coloca o bornazinho
no ombro. O bornazinho é seu bichinho de estimação, aonde ele leva, para onde ele vai. E é assim que funciona. E enquanto a gente estiver carregando esse bornazinho, as portas vão estar fechadas. Buscar Jesus é fundamental. Para quê? Para que nós podemos perdoar os nossos pecados. Para que Ele perdoe os nossos pecados. Não importa o que fazemos, mas temos que nos arrepender. Não importa. Pode passar tempo, pode passar o que for, mas a palavra de Deus nunca há de passar. Em Atos Apóstolo, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque não outro nome debaixo do céu dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Através da morte de Jesus na cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos oferece a oportunidade de sermos reconciliados com Deus. Não há, olha só, não há outro nome debaixo do céu. É somente Jesus Cristo. É hoje, irmão. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual que é as dificuldades que você tem. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Eu não sei como está a sua vida de oração. Eu não sei, irmão. Mas existe um, não há outro debaixo do céu. Então ele existe, para que pode dar esse caminho para você mudar. Buscar Jesus, irmão, nos traz a paz, nos traz esperança. Buscar Jesus nos traz conforto, nos traz algo grandioso que sai de dentro do nosso coração. Porque quando a gente busca Jesus, as coisas mudam. As coisas vão mudar. Sabe por quê? Porque é Ele que vai fazer. É Ele que vai tomar conta do barco. É Ele que vai estar na direção. Então, não importa, irmão. Não importa. Quando você busca Jesus, as coisas mudam. É isso que é a direção. É Ele que vai liderar cada um de nós no caminho difícil. Olha o que diz o evangelista João, através de Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só, quando nós colocamos a nossa fé e confiança em Jesus, nós vamos encontrar conforto em meio às dificuldades, em meio às tribulações da vida, e ter esperança que nós vamos alcançar um futuro melhor. Então, por isso que ele está falando, não, no mundo tereis aflições, mas não tende bom ânimo, tende coragem, tira algo de dentro de você, algo forte que está dentro de você, que você ainda não tirou, que está aí guardado, pronto para você falar assim: peraí, eu tenho que ter bom ânimo, eu tenho que ter força, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ir à luta. E às vezes você está esperando o serviço bater na sua porta, às vezes você está esperando alguém vir para te chamar para trabalhar, às vezes você está esperando algo que, irmão, não tem jeito, não tem jeito. Levanta e anda. Olha o que ele diz para o coxo lá em Betesda: ah, mas eu estou esperando alguém vir me carregar. É preguiçoso. É preguiçoso, sabe por quê? Ele podia mesmo ir arrastando até perto do tanque e ficar lá esperando. A hora que o tanque se mexesse, ele pulava lá primeiro. Mas não, ele ficava esperando. Ele ficava esperando a graça acontecer na vida dele. O outro, no pórtico, ele ficava ali esperando o quê? A esmola. E quando João passa por ele, Pedro, e fala: peraí, o que você está querendo? Ah, ele só estava querendo uma esmola. Porque o povo trazia ele, porque ele era cego. Toda vez o povo trazia e colocava ele ali.
Então imagina, já estava esperando quanto tempo ali naquele lugar. E aí hoje ele vira e fala: eu não tenho ouro nem prata, mas eu não tenho nada para te dar. Mas levanta e anda. E ele de repente sai correndo. O cego de Jericó, gritando pelo caminho, gritando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E aí, ele ouviu falar. E hoje você está tendo a oportunidade de ouvir falar da palavra de Deus. É só você e Deus nessa noite. É só você e Deus nesse dia. E ele continua falando conosco. Busca ele enquanto é possível encontrar. Busca porque ele está perto. Ele está mais perto do que você imagina. Às vezes ele está do seu lado, mas você ainda não teve coragem de conversar com ele. Hoje, ele é seu amigo. Hoje você não é mais servo, ele é seu amigo. Hoje você é a ovelha que desgarrou, aquela que estava perdida, aquela que estava longe, mas ele te levou para pastos verdejantes. Ele te levou, te conduziu a águas tranquilas. Ele não levou você para qualquer lugar para comer capim, não. Ele não levou você também para se repousar em qualquer lugar, não. Ele te leva em águas tranquilas. Ele não leva em águas turbulentas. Aleluia. E Jesus, ele está sempre presente em tudo. Mas ainda temos dificuldades, ainda temos dúvida de acreditar que é Ele que é o dono de todas as coisas. É Ele que faz, é Ele que conduz, é Ele que nos leva. O salmista, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. E Ele está com você o tempo todo. Olha só, busca o Senhor enquanto é possível encontrar. Busca porque Ele está perto. Ele não está longe, Ele está perto. Se formos colocar as palavras de Deus, a Bíblia de Deus, aqueles discípulos de Emaú, caminhando com Jesus, e Jesus conversando com ele, mas é que o senhor não está sabendo o que está acontecendo? Crucificaram Jesus lá de Nazaré, crucificaram ele não tinha pecado, não tinha nada, não fez nada, e caminhando com ele. E quando chega um certo período, um certo lugar, ele fala: eu vou caminhar. Pera aí, você não vai caminhar não, sozinho, tá perigoso, tá de noite. Vamos para casa. E de repente Jesus chega, senta na mesa. E Jesus faz a graça acontecer. Ele pega o pão, ele dá graça. E aí começa a cair as escamas dos olhos daqueles discípulos. E aqueles discípulos, quando vê que era Jesus que estava ali, ele volta e começa a proclamar que Jesus estava vivo. Aleluia. E você está com preguiça de falar que Jesus está vivo? Isso que é a fortaleza de Cristo na palavra de Deus. Jesus prometeu estar presente com os seus seguidores até o fim do tempo. Era promessa dele. E hoje é promessa para mim e para você. Eu não sei o que está passando na sua vida. Às vezes a preguiça é tanta. Que a gente se perde. A gente tem preguiça. Às vezes, quando a gente vai fazer uma live, as pessoas não interagem, as pessoas não
não aperta para dar um coraçãozinho, para curtir. Às vezes a pessoa não compartilha, às vezes a pessoa não comenta. Por quê? Porque a pessoa ainda tem dúvida. Quantas pessoas me criticam? Quantas pessoas já me criticaram? Quantas pessoas eu ouvia as pessoas comentar e falar? Mas por quê? Eu falava: Senhor, por que estão fazendo isso? Será que é eu mesmo que estou dando essa direção? Hoje em dia, você dizer boa noite, bom dia, boa tarde, falar palavras que não ofendem as pessoas, isso implica em algo. Por quê? Tudo você está errado, tudo você está mudando o caminho, e às vezes você é chamado de sem vergonha pelas pessoas ainda. Isso é a palavra. Porque não te conhece, não sabe. Às vezes eles te criticam antes de ouvir a verdade. Aí você é um sem vergonha. Deu para entender? É isso que é a palavra. Se alguém me ama, guardará. Olha Jesus falando. No evangelista João, novamente, ele falando: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha só a grandiosidade do evangelista Jesus falando na palavra de Deus. É ele falando, não sou eu, é ele falando. Se alguém me ama, Jesus falando, se alguém me ama e guarda a minha palavra, guarda a minha palavra, o que está sendo proclamado, e o meu Pai o amará. Então Deus vai nos amar. Só que nós vamos ter que viver para Ele. Vai ser fácil ou não? E faremos nele morada. Olha só a grandiosidade dessa palavra. Não é eu que estou falando, é Jesus Cristo falando em João. Ele que está falando. Sentida através da oração, leitura da Bíblia, adoração, comunhão. É isso que nós fazemos com que estivemos perto de Jesus Cristo. É desse jeito que nós vamos fazer. Leitura da palavra. Ah, irmão, é difícil. São tantas coisas, irmão. A Bíblia, irmão, não dá. Irmão, eu estava vendo a Bíblia aqui. Olha, são mais de 1.500 folhas. São mais de 1.500 folhas. É muito. Mas pegar o livrinho do Harry Potter, do Capitão Gancho e ler, é fácil. Até perde o tempo. Agora, vai viver as histórias. Vai pegar as cartas paulinas. Vai pegar o Evangelho. Vai pegar os profetas menores, os profetas maiores. O livro de Pentateuco. Vai conhecer a antiguidade. O que aconteceu na saída de Êxodo. Êxodo significa saída. Vai ver o que está acontecendo lá. Vai pegar os Levíticos, os livros das leis, o Deuteronômio. Vai entender. Vai pegar os Crônicas. E aí você começa a vivenciar 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel. Vai indo caminhando nos profetas menores, Abadias, Naum, Oséias. E aí vai começar a conhecer a palavra de Deus. Porque nós precisamos voltar para Deus.
buscar a Deus enquanto é possível encontrar. Mas busca porque Ele está perto, Ele não está longe. Quando a gente busca a presença de Jesus, a gente vai ter uma vida espiritual melhor, plena, uma vida com autoridade, uma vida com presença. Vai ser algo que vai ter mudança, a nossa vida vai ter mudança, as portas vão se abrir. As portas que você está buscando, as portas que você está pedindo, as portas que você está tendo dificuldade, você fala, está trancada, está trancada, está trancada. Elas vão se abrir quando você busca Jesus. É isso que nós temos que fazer. E hoje, esse aprofundamento, ele nos ajuda a ter ensinamento, a buscar o ensinamento de Jesus. Estou lhe apresentando a palavra de Deus, para que você possa ter uma estrutura para poder falar assim, realmente, peraí, se deu certo com ele, por que não pode dar certo comigo? Quando eu ouvi um pregador que pregava a palavra num grupo, ele é de São José dos Campos, seu nome é Roniel, um dos pregadores que me chamou muita atenção, da humildade, do jeito que conduzia a palavra de Deus. E ele falava que Deus, Ele conhece cada um. Mas naquela noite, Deus falaria para uma pessoa. E quando Ele fala que falaria para uma pessoa, eu falei, como que esse cara conhece a minha vida se eu nunca vi esse cara? Eu nem sei da onde que ele saiu. Mas ele começou a direcionar a palavra e eu comecei a ouvir. Eu falei, no começo, eu confesso, eu não acreditei muito. Eu achei que tinha alguém que tinha falado da minha vida para ele. E de repente, quando ele falou algo que me chamou muita atenção, é algo que eu estava passando. E dali por diante, eu falei, eu preciso voltar. Eu preciso vestir as vestes brancas. Eu preciso nascer de novo. E foi quando eu tive um primeiro sinal, que era dentro do meu trabalho, chega um caminhoneiro lá de Muzambinho, para lá de Três Corações, para lá longe, e ele vem e me entrega uma Bíblia na mão. E ali passaram-se tempo, e chegou um certo tempo, ele chegou, era para ele fazer a descarga da mercadoria, ele pegou, não fez a descarga, e no outro dia eu estava de folga, que a minha escala era 4x2, e quando eu cheguei lá, eu entrei, ele pegou, os caras chamaram ele para fazer a entrada. Quando ele me viu, ele falou, você já leu a palavra de Deus que eu te dei? Não, você já leu, ele nem falou isso, ele falou, você já leu o livro que eu te dei? Eu falei, sim, já. Só que faltou uma página. Ele me arranca a página do bolso e me dá. Ele falou assim, então termina o seu livro. Então, aquilo fez com que eu ficasse mais forte, porque dali eu comecei a vivenciar a palavra de Deus. Há um certo período, mas antes, depois que aconteceu isso,
Mas antes disso, tinha um amigo, um parceiro, um irmão, lá também de longe de Minas Gerais, que veio para Taubaté, trabalhou comigo, e ele sempre me falava: você conhece o livro de Jó? Você conhece Jó? Porque eu falava: eu não acredito em nada, eu acredito em mim. E ele falava: mas você não acredita em Jó? Você já leu Jó? Você falou com Jó? Você já viu Jó? E eu falava: esse cara é louco, só fico falando de Jó. Quem que é esse Jó? Eu conheço o João, o Mané, o José, mas o Jó eu não conheço. E ele falou: aí ele trouxe um livro para me ler, que era de quem? De Jó. E aí eu comecei a entender o porquê de tantas as coisas que aconteciam na vida. Jó fazia isso, Jó fazia aquilo, Jó era temente, Jó era isso, Jó não sei o que, Jó não reclamava, Jó... E eu só reclamava. E ainda reclamo, não é mentira não, ainda reclamo às vezes. Mas Jó nunca reclamou. E aí eu falei: como é que pode? Esse meu amigo se chama Roque. E ele sempre conversava comigo. Então, às vezes, nós temos que seguir esse caminho. E nós temos o passo. Primeira coisa, a oração. A maneira de se comunicar com Deus. De pedir a sua presença. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que você vai pedir. Você tem que saber pedir. Porque a partir do momento que você sabe pedir, você começa a ter um relacionamento com Deus. Olha só. Você não tem um relacionamento com a sua esposa, com a sua namorada. Às vezes você tem um relacionamento com o seu amigo, de conversar com ele. Estou passando por umas necessidades. Isso daí você não tem que falar para o seu amigo. Sabe o que ele vai falar? Ele não vai resolver seu problema não. Você acha que ele vai pegar e vai falar: eu tô com dó dele, vou resolver o problema dele? Não vai. Ele não vai. Agora, se você pedir para Deus e falar: o Senhor tem que me ajudar, abrir as portas para mim. E aí ele vai começar a abrir as portas para você através do quê? Da palavra de Deus. Ele vai te direcionar. Olha só. Vamos lá para de novo. Para Paulo. Saulo pega a carta e vai, monta nos seus cavalos e vai junto com a patrulha para Damasco. De repente, no caminho, ele teve um encontro com Jesus, aonde uma luz ofusca os seus olhos e uma voz lá do fundo ressoa nos seus ouvidos: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E de repente ele fala: quem és tu, Senhor? Imagina, nunca conheceu Jesus. Como que uma pessoa nunca conheceu Jesus fala: quem és tu, Senhor? É algo que dá para a gente refletir e falar: peraí, será que ele conhecia Jesus antes? Não, porque lá quando Estevão abre os seus braços e olha para o céu e fala que Jesus está à destra de Deus, Saulo ouve isso. E a partir daquele momento começou a ressoar na cabeça dele. Ele sabia que existia um ser, um Deus que faz, que fará e que vai continuar fazendo na vida. Então, de repente, seus olhos se enchem de escama. Ele já não enxerga mais nada. Ele cai por terra. E de repente, aquele soldado pega e leva ele e fala para ele: para onde você quer ir? Vamos para Damasco. Porque ele ouviu a direção. E lá ele fica 3 dias e 3 noites, sem comer nada, jejum e oração. Peraí, irmão, mas Saulo era perseguidor de Jesus. Saulo não sabia nem orar. Como é que ele sabia orar? Como é que ele ficou orando? Porque quando a gente tem medo, a gente começa a aprender as coisas na marra. Essa é a verdade. E aí as coisas aconteceram. A história vai
muito além. Mas quando a gente ora, a gente tem um relacionamento mais próximo com Jesus. É uma intimidade com um ser que existe, que está vivo e está perto de nós. A adoração, quando a gente adora, é uma forma de quê? De expressar amor e gratidão por Deus. Amor e gratidão por o que Ele fez por nós no madeiro, na cruz. Eu ouvi Ele na intimidade falar: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que tu me abandonaste? Mas ao momento que ele olha para baixo, ele vê Maria e João, seu amigo, e ele diz: irmão, eis aí a tua mãe. É momento que ele fala: eu não estou sozinho, porque eu estou acompanhado. E muitas pessoas não entendem isso, porque ela carregou ele no ventre, ela estava com ele em todos os caminhos, desde o começo, no momento que ele foi levado à praça pública, desde o momento que ele teve 40 menos uma chibatada, desde o momento que ele foi arrastando, levando um madeiro nas costas, desde o momento que ele cai e ela vai lhe dar água. Então ela estava o tempo todo, e no final ela estava ali, no pé da cruz, clamando por ele, adorando ele, Jesus Cristo. A palavra diz assim: não há outro mediador entre Deus e o homem, somente Jesus Cristo. Muitas pessoas começam a falar: irmão, mas por que você está pregando, você está falando isso? É porque as pessoas confundem adorar com venerar. É diferente. Então, temos que ter entendimento nessas coisas. E a Bíblia, ela fala bastante, ela fala muito sobre a volta de Cristo. A presença de Jesus é notória quando a gente fala dele. A gente sente ele perto. Ele nos dá a direção, ele nos coloca caminhos, e às vezes ele nos dá uma direção aonde você nem sabe do que está acontecendo, mas está servindo ou vai servir para alguém. Aleluia. A segunda vinda de Jesus. Ela fala muito da segunda vinda de Jesus. E isso é a principal esperança de nossa fé. Não tem outra direção. A segunda vinda de Jesus é a maior grande esperança de cada um de nós. Por isso, nós temos que estar preparados como as 10 virgens. Nós temos que estar sempre preparado, como um ladrão que pode vir a qualquer momento. Nós temos que estar vigilante, como diz a carta de Efésios. Nós temos que estar sempre revestido com a armadura de Deus. Porque nós temos que ser firme, forte, como Sião. Pode vir as tempestades, pode vir as dificuldades, pode vir as tribulações, mas nós não vamos nos abalar. Nós temos que ser
uma parede de bronze, aonde vai vir as setas, mas não vão penetrar. É isso que nós temos que ser. E a palavra, ela nos direciona no nosso grande livro, que é a Bíblia. Então, aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O evangelista Mateus, ele coloca essa direção, essa profecia que fala que no céu nós vamos ver sinais. Nós já estamos vendo sinais, mas ainda nós estamos brincando. Nós estamos brincando de ser evangelista. Nós estamos brincando de ser proclamador da palavra. Nós estamos brincando com a palavra de Deus. Porque a gente está falando, mas as pessoas não estão ouvindo. E aí que vem aquele banho de água fria, e a gente fica como morna. E Deus já prometeu. Gente morna, ele vai engolir. Então temos que tomar cuidado com isso. Às vezes falamos da palavra de Deus, mas não acreditamos. Ele diz que enviará anjos. Nós estamos esperando só a trombeta tocar. E a trombeta, meu irmão, ela já está na boca dos anjos, dos querubins, serafins, pronto para ser tocada. Só está esperando a ordem. Então temos que vigiar, orar, perseverar em oração. Olha o que diz Atos: os quais lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir como para o céu os viste ir. É uma passagem grandiosa, essa mensagem, aonde aquele povo que estava, os discípulos, acabam de descer do Monte das Oliveiras, aonde recebem a ordem para eles descer e esperar a vinda do Espírito Santo. E eles descem. E de repente eles estão lá naquela reunião, já quase no pé do monte, aonde ele vê Jesus subindo. E de repente aparece dois anjos e falam essa mensagem: por que vocês estão olhando para o céu? É a ascensão de Jesus, a subida ao céu. E aí, ele não te prometeu que era para vocês ir? Que o que está acontecendo ele já não tinha falado? Por que vocês estão com dúvida? Vai embora. Para de ter dúvida. Para de ter dúvida que Deus pode estar falando com você nessa noite. Acredita. Creia.
Ah, eu não tenho graça, eu não tenho recebido nada, só pedrada. Está no caminho certo, se estiver buscando Deus. Se não estiver buscando Deus, tá totalmente errado. Alguma coisa está errado. Então temos que rever isso na palavra. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Olha, e o Senhor e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha só que grandiosa mensagem. Descerá a trombeta tocar, a voz de arcanjo, aqueles que morreram em Cristo. Olha, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. João, na ilha de Pátmos, ele é arrebatado, é levado ao trono, e de repente ele olha, ele pergunta: Senhor, quem são aquelas pessoas que estão de vestes brancas? E a resposta para ele: aqueles são aqueles que permaneceram em oração, aqueles que seguiram os decretos, os mandamentos, os ensinamentos de Deus, aqueles que vieram com o coração e se arrependeram de todos os seus pecados. Aqueles foram escolhidos, aqueles estão com vestes brancas, banhados pelo sangue do Cordeiro. Porque do mesmo lado tinha pessoas de vestes pretas, que estão hoje também esperando a vinda de Cristo para ir para outro caminho. E você sabe disso, irmão. É Bíblia que está falando, não é eu que estou falando. É Bíblia, é palavra de Deus. Às vezes a pessoa: ah, irmão, mas não está escrito na Bíblia. Só pegar a Bíblia e ler. Só pegar a Bíblia e ler. Buscai o Senhor enquanto é possível encontrar. Buscar o Senhor enquanto é possível encontrar. Ele é o caminho para tudo, principalmente para a nossa salvação. Ele perdoa pecados, ele é fonte de paz, de esperança, em meio a todas as dificuldades. Como eu disse no começo, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, eu não sei o que você está buscando. Às vezes você está buscando algo que não é de Deus, mas eu, o monstro, Rogério Salva-Vida, estou aqui para direcionar, para mostrar a palavra de Deus, que é fonte de vida. É a palavra que vai nos direcionar. Não tem como a gente mudar o nosso caminho. Às vezes a gente fala: por que a palavra nos direciona? Por que a palavra nos dá caminhos? Porque ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Então, que hoje Deus possa falar em seu coração através dessa grandiosa palavra que é de Deus. Porque no final ela diz assim para nós:
aquele que dá testemunho destas coisas, diz: sim, eu venho em breve. Amém? Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Uma ótima noite na presença do Espírito Santo. Que Deus possa ter tocado no coração de alguém. Que Deus possa ter falado, ter encorajado, tenha bom ânimo, resistir-lhes, firme na fé. Eu estarei contigo. Que Deus possa ter encorajado você a ter outras direções, outros caminhos. Deus me deu essa alegria de trazer essa palavra nessa noite. E quero trazer muito mais. Não sei quando posso fazer outra, mas eu sempre vou estar colocando também a palavra de Deus, para que as pessoas busquem verdadeiramente Deus e que as portas se abram, aquelas que estiver fechada, em nome de Jesus, irão se abrir, porque Deus é o Deus que abre as portas e ninguém fecha, e fecha as portas e ninguém abre. Por isso, meus irmãos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. E todos dizem amém. Os